né? Vamos, irmãos, abrir as nossas Bíblias. Hoje nós vamos terminar esse capítulo 40 de Isaías. Eu, como Ageu, esse capítulo me ajudou muito, capítulo que deu a mim um bom tempo de estudo e gostoso, aquilo que Deus falou ao meu coração. Vamos começar no 25, não é até o 31, muito embora nós já fomos até o 28, não é isso? Não, 28 não, 27. Começamos o 28. Vamos fazer alternadamente, irmãos? A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o Santo. Porque, pois, dizeis, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Que Deus nos abençoe através da sua porção já abençoada. Alguns críticos textuais acham que esse capítulo de Isaías não teve um desfecho legal. Então, como ele começa de uma maneira muito alta e vem no meio da mensagem, te eleva um tanto mais, e aí parece que no final ele deu aquela diminuída, né? Então, muitos críticos, estudiosos de Isaías, acham que está faltando alguma coisa nesse finalzinho aí, não é? E que não foi assim com grande clamor o final. Alguns acham que ele deveria ter dado um pouquinho mais de gás aí, porque ele veio falando de coisas grandes, de um Deus maravilhoso, de promessas palpáveis mesmo que ainda não tinham chegado, falando desse Deus que é um Deus criador, que o homem que todos os impérios, todos os reinos, que toda a história estava debaixo dos seus pés, e aí ele termina assim, xoxamente. Eu particularmente, e eu quero dizer para os irmãos que eu não sou nada comparado a esses que criticam em termos de título, em termos de estudo do original, mas eu quero dizer para os irmãos que eu achei fantástica a conclusão dele, né? Porque a conclusão de Isaías foi o seguinte, irmãos, ele pôs o povo de Israel para pensar na grandeza de Deus, no Deus que era o Deus deles, um Deus que veio
diariamente cuidando deles, um Deus que estava fazendo com eles o que estava, exatamente para torná-los melhores, porque eles haviam desobedecido o Senhor, trocado o Senhor por outros deuses. E por isso que Deus estava preservando o propósito dele, permitindo o exílio babilônico. Mas esse Deus que estava fazendo isto, era o Deus que havia criado todo o cosmos, um Deus que havia sustentado toda essa realidade em todo o tempo, um Deus que as nações eram consideradas como nada, os impérios da mesma maneira, mas aquele povo era o seu povo. E agora o que ele faz? Ele termina dizendo assim, vocês pensaram bem no que eu disse para vocês? Primeiro que esse Deus é um Deus ciente. Olha que coisa fantástica, não tem conclusão melhor do que essa. Deus sabe, ó Jacó, Deus sabe, ó Israel, de todas as suas aflições, de todas as suas preocupações, de todos os seus medos, de todos os seus enfrentamentos. Deus sabe disso. Deus tem ciência dessa realidade. Não pense você ou vocês que o Senhor não sabe. Ele sabe tudo isso. E aí, irmãos, ele começa agora lá no verso 28, dando todas as qualificações maravilhosas desse Deus que sabe. Primeiro, que Deus é um Deus eterno. Então, tudo que tem a ver com Deus não acaba. Deus é um Deus eterno. As promessas de Deus são promessas que têm a eternidade como testemunho, e a eternidade é que tem tudo a ver com o que Deus está fazendo. Primeira coisa que Isaías traduz isso. A segunda realidade é aquele Deus que pode dominar, porque Ele é o Senhor absoluto de todas essas coisas. E aí diz, da eternidade, do tempo e do espaço. Deus eterno. Então, tudo quanto Deus faz, Ele faz com a perspectiva eterna. Isso aqui é muito bom. Nós estamos aqui, irmãos, louvando o Senhor, louvá-lo-ei melhor quando eu estiver com Ele. Isso é eternidade. Esse tempo que nós estamos aqui é um tempo como que preparativo para a eternidade. Então, Isaías está fincando realidades no coração desse povo, dizendo, olha, esse Deus, Ele é eterno. Esse Deus, Ele é Senhor absoluto. Sobre reinos, povos, nações, reis, situações. Ele é Senhor absoluto. E Ele é capaz de criar do nada qualquer coisa. Qualquer coisa. Ele cria situações, Ele dá uma reviravolta em situações, Ele interfere em quadros já estabelecidos, Ele evita quadros se estabelecerem, mas Ele continua. Ele é o Criador, não é só desse lugarzinho que vocês ocupam. Ele mexe até os confins da terra. Ele pode criar tudo, olha aí. Ele é Criador dos fins da terra. E Ele não está cansado. E Ele não se fatiga. Ou seja, uma coisa é eu estar cansado, outra coisa é estar fatigado, exausto, exaurido, perdeu toda a sua energia, toda a sua força, toda a sua capacidade de fazer. Dizendo, Deus faz tudo isso
e não se cansa, não se fadiga, não há nada que Deus não possa continuar fazendo daquilo que Ele já fez até hoje. O que o profeta está dizendo? É o seguinte: olha, Jacó e Israel. O que Deus fez lá no passado, para os seus antepassados, Deus pode fazer hoje. Ele não está cansado do que Ele fez. Ele não está cansado de dominar e coordenar isso. Deus nunca disse assim: eu estou cansado desse povo. Deus é longânimo e não cansa de mim, de você. Quantas vezes a gente tenta evangelizar pessoas, quantas vezes nós temos familiares que a gente tem vontade de largar para lá, e alguns nós já largamos mesmo. Mas Deus nunca vai fazer isso. Então o profeta está dando a esse povo o que Deus pensa sobre eles, Jacó e Israel, tanto antes quanto depois. Mesmo aquele que era mentiroso, trapaceiro, cheio de pecado, quanto aquele que passou a ser o povo do Senhor, Israel. Deus está dizendo assim: antes eu cuidei de você, depois eu cuidei de você, e agora eu continuarei cuidando de você. Mas veja lá, ele não se sente cansado. Ele não vai cansar. Outra coisa, quem é que pode esquadrinhar o seu entendimento? Ninguém pode. Ou seja, Deus sabe todas as coisas, ponto final. Ponto final. Ninguém pode esquadrinhar, ou seja, prescrutar, entrar na cabeça do Senhor. Porque Ele é único, que detém todo o poder, toda a ciência, toda a presença. É Ele que faz isso. Agora, irmãos, Ele dá isso e Ele quer terminar. E para mim a conclusão foi fantástica. Esse Deus está disponível. Esse Deus não veio só para os gigantes. Olha lá o que Ele faz. Ele faz forte ao cansado. Esse Deus, quando pisou nesse planeta, qual foi a voz que ecoa até hoje para os cansados? Quando Ele veio e tornou-se gente, encarnado em Cristo Jesus, qual é a voz que ecoa? Vinde todos cansados, oprimidos, aflitos, e eu vos aliviarei. Olha que mensagem, olha que término, irmãos. Esse Deus com toda essa transcendência, esse Deus com todo esse poder, com toda essa soberania, é um Deus imanente, que está aqui agora, abraçando o cansado. Eu já disse para os irmãos, quando esse Papa Francisco tomou posse. O que ele está fazendo é exatamente isso. Ele quebra o protocolo toda hora e vai lá e abraça alguém. Porque Jesus é assim. O representante de Deus tem que ser assim. E não é só o Papa, é eu e vocês. O cansado, o oprimido, aquele que quer um alento para a vida, precisa ser alcançado pelos braços de Deus que estão hoje aqui. Disponível.
Ele falou hoje isso? Eu nem ouvi. Aliás, hoje eu não tive como parar. A Lívia que veio me dando alguns feedbacks lá, aliás, um retorno do que ela ouviu hoje. Não é? Então, olha, ele faz forte ao cansado. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos. Você falou um outro termo, qual foi? Angustiado, não é? Todo mundo, venha que eu vou fazer forte. Irmãos, esse Deus transcendente é um Deus imanente. É um Deus que não está lá, está aqui. Ele vai nos fazer fortes. Mas vamos mais, olha o que ele diz lá. E multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Olha que coisa interessante isso aqui, irmãos. Não é só o cansado, é também o fatigado. Porque uma coisa é você estar cansado. Outra coisa é você estar com... Você não obedece, o corpo não obedece mais. Eu sei que a maioria de nós já sentimos fadiga. É quando não tem mais jeito. Às vezes eu falo para a Simone assim, bem, eu preciso deitar e eu estou desligando. Eu desligo, eu começo a oscilar. Falo, bem, eu preciso de ir porque eu estou oscilando. É porque eu já estou no limite. No limite. Se eu sentar, eu caio. É verdade isso, eu caio na hora. Então, isso é fadiga. Teve uma dessas viagens que nós viemos, claro, há muito tempo, e eu falo sempre para a Simone que a grande bênção de ter vindo várias vezes de carro do Nordeste é que a gente tem história para contar. Quem vem de avião são só 3 horas. Não tem história nenhuma. Nem um lanchinho bom não come mais. Não é? Não tem mais o lanchinho. Mas de carro, ó, que história de carro a gente tem para contar. Pode perguntar às meninas. A Lívia vinha deitada em cima, não, a Lívia vinha embaixo, que era pequenininha, a Simone preparava um colchãozinho para ela ali era só carrões, viu, irmãos? Nunca viemos com carro ruim para cá. Ó, Corcel 1, né, bem? Corcel 2, Passat, só carrões. Então o que acontecia assim? A Simone fazia o colchãozinho da Lívia embaixo, dobrava vários colchãozinhos, aquele colchãozinho, ela ficava embaixo e a Letícia em cima. E era uma festa, como quando você diria, vai com Fabi, etc., lá atrás no banco traseiro. Hoje tem tranquilo, porque tem um DVD, tem uma coisa, eles querem. Mas elas têm histórias fantásticas para contar, muita história para contar. Mas houve um dia que nós saímos bem de madrugada de Caruaru, o carro deu um problema perto de Arapiraca, ali em Alagoas, mas conseguimos, começou a esquentar, porque eu dava toda a revisão, era tudo revisado. E eu não sei o que aconteceu, deu um probleminha, mas atrasamos, nós chegamos mais ou menos às 9h30 em Vitória da Conquista. Nós rodávamos mais ou menos 1.100, 1.100 quilômetros dia. Por isso que as meninas podem rodar daqui a Goiânia, que elas ficam a Lívia é fichinha daqui a Goiânia. Né? A Lívia está acostumada, a Lívia e a Letícia estão acostumadas a viajar. Aí, o que aconteceu? Nós levamos as meninas que já estavam dormindo. Aí a Simone falou assim, bem, eu já vou descendo para pegar, sempre assim, a gente ia, pegava todo tranquilo, levava para dentro, numa pousada, né, bem? Nós paramos. A hora que a Simone foi lá, pousada chique, 5 estrelas, a Simone foi buscar as coisas, quando ela voltou, estava roncando. Eu deixei a Lívia de um lado, aliás, a Letícia, que eu levei a Letícia, que era mais pesadinha, sempre foi, e deixei ela lá. A hora que a Simone voltou, já era. Eu fui tomar banho no outro dia, não é? Então isso é fadiga. Exaustão. Você falou exatamente a palavra, irmã. Então o texto está dizendo assim, olha, que
ele multiplica, ou seja, não tem força, mas ele faz sair força e que daquele que não tem nenhum vigor. Olha que coisa fantástica isso aqui. Ele está trazendo esse Deus que energiza todo o cosmos, irmãos. É o Deus que vai dar-me vigor. É o Deus que vai produzir em mim e você, enquanto caminhantes de fé, vigor para chegar lá. E ele está dizendo para esse povo que está para o exílio babilônico, olha, Deus vai dar a vocês a força. Tem uma história que eu não me esqueço nunca mais, e essa história, eu tive o privilégio, eu não gosto de assistir filme de livro que eu já li. Não gosto. Porque o bom é nós sermos o nosso próprio cineasta, porque aí você dá o tom que você quiser no livro. Eu não sei se vocês são assim, mas eu mesmo, eu estou lendo aí um ambiente gostoso, aí eu crio um ambiente, se faz frio eu imagino frio, tal, até sinto frio às vezes, né? Então eu crio o ambiente do livro. Mas quando você vai assistir o filme, fala, não, isso tem nada a ver. Tem nada a ver. Por quê? Porque você tem a sua produção do livro. Mas eu li um livro e fui assistir o filme, porque eu tive o privilégio de assistir o filme com o reverendo Francisco Leonardo Scalvik. Que ele conhecia o local e ele conhecia a história em loco do filme, que é o Refúgio Secreto. São holandeses que escondiam aos cristãos, aos judeus dos nazistas. E aí no livro tem uma história que eu acho fantástica aquela história. Betsy e Coren Ten Boom. Betsy e a Coren Ten Boom. A Betsy era a mais medrosa das duas. Aí ela chegou para o pai dela e disse assim, papai, eu acho que eu não vou suportar se algum dia eu for para o campo de concentração. Porque todos os cristãos, todos os judeus, descendentes de judeus, sabiam que se fossem pegos, eles iriam para o campo de concentração. Todos eles. Tivesse algum vínculo com o judeu, poderia ter certeza que iriam mesmo. E quem amparasse qualquer um destes iriam também. E na casa da Coren Ten Boom e da Betsy era um refúgio. Eles tinham um refúgio lá. Quem que leu o livro Refúgio Secreto? O irmão Mané leu lá. Gente, leia esse livro. Tem um filme. Se você quiser assistir o filme, depende como. Se você quer ver o quadro por o olho de um cineasta ou como cineasta. Mas aí o que o pai responde, irmãos? Isso fica nítido também no filme. Filha, quando é que o papai lhe dá dinheiro para você viajar? Quando você vai viajar? Ela pensou e disse, quando eu entro no ônibus. Então, filho, o papai do céu vai fazer a mesma coisa com você. Se você tiver que viajar, o papai do céu vai lhe dar forças quando você tomar o ônibus. E a Betsy foi a que morreu no campo de concentração. A Coren Ten Boom foi a que saiu viva do campo de concentração e ela aparece no final do filme testemunhando que o filme é verdadeiro. A Coren Ten Boom, na época ela ainda era viva quando eu assisti. Agora ela não está mais conosco. Então ela dá esse testemunho. Então, irmãos, o que Isaías está fazendo aqui? Por isso que eu acho que a conclusão é do tamanho da mensagem. Do tamanho do Deus da mensagem. Está dizendo assim para esse povo que vai enfrentar momentos de dificuldades, vai dizer assim, olha, Deus vai lhe dar força
quando você estiver cansado. Olha, quando você chegar ao ponto de exaustão, Ele vai revigorar você. Ele não está dizendo aqui, irmãos, que não vai ter momentos de fraqueza. Ele não está dizendo aqui que não vão ter momentos de exaustão. Mas conte com o Senhor. Ele vai fazer isso. E olha como que ele encerra, irmãos. Olha como que ele faz. Olha o verso 30. Mesmo sendo jovens, eles se cansam. Mesmo sendo jovens, eles fatigam. E esses jovens de exaustão caem. Olha aqui. Ele está pregando, irmão, para um pessoal que é jovem, mas a maioria não era jovem. Alguns estavam pensando assim, puxa, mas daqui a 70 anos eu vou estar com... É isso que eles estão pensando. Mas Isaías traz eles para perto daquilo que Deus queria fazer na vida dele. O que ele começa a ver? Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Vamos pensar em alguns que esperaram no Senhor, assim, rapidamente. Falamos sobre Isaac domingo passado. Nós que somos a sociedade do instantâneo, do imediato, do fast food, do compre agora e pague depois. Isso é do micro-ondas, da lâmpada instantânea. Vocês lembram quando o start tinha que esquentar? Ficar aí troca o start. A gente lá trocava aquela bolinha. Primeiro era alumínio, né, branquinho. Depois eles já fizeram de plástico. Agora não tem mais não. Eliminaram inclusive o reator. O reator já vem na lâmpada. Daqui um tempo, irmãos, não sei o que eles vão fazer. Isso é um chip. Então, LED. Então, veja a coisa como vai e nós vivemos aqui. Então, esperar para mim e para você é um exercício de paciência. Olha, tem gente que não consegue esperar o micro-ondas os 2 minutos para esquentar. Tem pessoas que não aguentam esperar os 3 minutos da pipoca do micro-ondas. A gente, como é que esse negócio demora? Como é que está demorando? Pode olhar, nós somos agoniados. Mas o texto diz assim, aqueles que esperam no Senhor não vão se cansar, não vão se fatigar, não vão se exaustar, e ainda que façam isso, o Senhor vai fortalecer e vai renovar as suas forças. 100 anos esperando o bebê milagre. E Noé, irmãos? Eu acho que Abraão ainda era tranquilo. Abraão era um grande criador de gado. Abraão já tinha lá o Eliezer, ou Eliezer, que era o seu herdeiro já. Abraão já tinha arrumado tudo. Eliezer já havia nascido dentro da propriedade e ele era o herdeiro, porque ele era o servo mais velho. Então está tudo arrumadinho. Se não vier a promessa, então, aliás, tudo é seu. Tudo é seu. Agora e Noé, irmãos? Noé enfrentou a opinião pública. Imagina a mulher de Noé falando com ele como qualquer outra mulher nossa. Mas, rapaz, ô filho, vem cá. Que eu fosse um nordestino, chamava de filho. Filho, vem cá. Você tem certeza que esse negócio vai levar em algum lugar? Claro, Alex, questionamentos. O cara vai lá, trabalha exaustivamente o dia todo. Olha para o céu, não tem nada, irmãos.
não tinha chovido. Verdade, minha irmã, chuva seria um milagre. Ele vai lá, bate o prego, com um enxó. Não tinha as nossas máquinas parafusadeira, não tinha a serra elétrica. Hoje eu mexo com madeira com uma facilidade. 2 tapinhas com um caixote pronto. Tinha rápido o negócio, tem esquadrejadeira, tem tudo hoje. Plana, desengrosso. Você pega um pedaço de pau velho, todo enferrujado, todo podre, passa lá, pronto, já está pronto. Não tinha. Que espera, irmãos. Que espera. Aí começa a chover. Deus faz todo o processo. Esperar de novo. A água baixar. Imagina, irmão, falou, acabou com tudo lá fora. Ele está dentro daquela caixa. Esperar de novo. Mais uma vez, esperar de novo. Será que vai baixar mesmo? Será que essa água não vai ficar assim o tempo todo? Essa bicharada, a comida está acabando. Como é que nós vamos fazer? Aí vou começar a comer um ou outro. Claro que esse seria o último a se comer um ou outro, né? Porque tinha muita comida lá dentro. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. E olha a figura aí, irmãos. Sobem com asas. Presta atenção. Você viu que a gente costuma falar, sobe como águia? Sobe com asas como águia. Não é que eu vou subir como águia. O que eu vou fazer é sobrevoar as circunstâncias. Eu vou estar além do tempo. A águia tem um segredo tremendo, irmãos. Elas usam a força da tempestade para voar cada vez mais alto. A tempestade não puxa a águia para baixo. Só leva a águia para cima. Não puxa. Só leva a águia para cima. O que Deus está dizendo é o seguinte: quanto maior a dificuldade, mais alto eu vou levar vocês. Quando vocês vierem lá da Babilônia, vocês vão vir carregados de realidades espirituais que vocês ainda não tinham experimentado. Agora isso, irmãos, para nós é uma linguagem poética. Mas para o judeu ele já tinha ouvido falar nisso. Algo que nós ouvimos semelhante é quando Paulo escreve à igreja dizendo que nós em Cristo Jesus temos todas as bênçãos nas regiões celestiais. Ou seja, eu estou fora daqui. Embora estando aqui, eu recebo, usufruo de algo que está além daqui. Vamos pegar alguns textos para os irmãos verem. Apenas 2 para a gente dar uma. O Êxodo 19, 4. Olha lá. Essa palavra é uma palavra fantástica quando Moisés transmite essa verdade tão maravilhosa que a gente fica assim admirado com toda essa realidade de Deus. Olha, Deus manda um recado, né? Olha lá, o verso 3, subiu Moisés a Deus e do monte o Senhor chamou e lhe disse, assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Irmãos, é o mesmo público-alvo desse texto de Moisés, é o mesmo público-alvo do texto de Isaías. Ó tu Jacó, ó tu Israel. É as pessoas que caminham com Deus e experimentam o que Deus tem dito. Olha o que diz.
Diga isso. Tendes visto o que fiz aos egípcios? Como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim? Gente, Deus levantou esse povo, olha aí, sobre asas de águia, sobre todas as dificuldades, todos os problemas, e trouxe esse povo para junto de si. Olha o verso 5. Agora, pois, sê diligente, ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Ou seja, Deus vai fazer assim com vocês, ó. Vai dar a vocês asas como asas de águia. Só para cima. Vão ter problema? Vão ter problema, sim. Tem tempestade? Tem tempestade. Mas dê uma olhada que eu estou fazendo com esse povo egípcio aqui. Eu levantei vocês e trouxe vocês para pertinho de mim. Irmãos, Deus não nos dá essa realidade de estarmos acima das situações, de nos elevarmos para aparecermos, não. Isso não é para se mostrar. É para se aproximar dele. É para se aproximar dele. Olha, ele fez isso com vocês para que vocês se achegassem a mim. Eu cheguei vocês a mim. Eu vos cheguei a mim. Ou seja, ele levantou, é igual uma pipa. Levantou a pipa subiu, depois ele trouxe a pipa para ele mesmo. Então, Deus trouxe esse povo. Mas vamos lá, olha como ele termina. Como eu gosto desse texto. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. Então, irmãos, parece aqui que tem uma coisa aí no finalzinho mesmo que está dos avessos. Está fora de ordem. Mas não está. Olha aqui. Você voa primeiro, depois você corre e depois você caminha. Que coisa tremenda, irmãos. Se eu levanto o voo, se eu corro, não terei nenhuma dificuldade em caminhar. Não terei nenhuma dificuldade em trilhar aquilo que Deus quer que eu faça, porque eu já levantei voo. Eu já sou um atleta de corrida, de longa corrida, de maratona. Então andar, irmãos, é fichinha. Vamos subir com asas, não é asas de águia, é como águias, acima da tempestade. Vamos correr e não vamos nos cansar. Vamos caminhar e caminharemos o quanto for necessário e não nos fatigaremos. Ou seja, Deus, enquanto o Senhor for servido, de servir de mim, aqui eu estou. Não haverá fadiga. Fico pensando, irmãos, Noé morreu muito velho, Moisés morreu muito velho, Abraão morreu muito velho, e a Bíblia assim, ditosa idade. Eu não vi o reverendo, como é o nome dele lá? Sua mãe, parente da sua mãe lá, Antônio Elias, se fatigar. A Simone mordeu na língua.
Porque ela falou assim, você vai ver o velhinho que vai descer desse ônibus. Você vai matar esse velhinho vindo de ônibus. Fala bem, ele não quis vir de avião. Aí desceu aquele velhinho espigadinho, 92 anos de idade, do ônibus, do Rio de Janeiro aqui. Pregou, falou para a moçada, pregou aqui nesse canto. Ó pessoal, não estou em pé porque eu estou meio cansado mesmo. Mas já era no domingo à noite, ele pregou sábado, domingo de manhã, tal. E ainda bateu papo até quase meia-noite na casa da Maria Augusta. Tomando um prato de um caldo lá que nós fizemos parte desse momento muito ruim na casa da irmã Maria Augusta. Então, não há. Não há. Quem voa, irmãos, quem corre, não cansa, não se fatiga enquanto anda. Mas a palavra está dizendo, aqueles que esperam no Senhor. Esse é o segredo. Aqueles que esperam no Senhor. Esperar no Senhor não é fast food. Não é compre agora e pague depois. Não é o micro-ondas. Você tem que, pode ter 70 anos de exílio. Mas jamais esse Deus vai lhe deixar. E aí em casa, ou vão ler agora, Deuteronômio 32, 11, vão ler agora, para a gente terminar. 32, 11, é isso, vê se é isso aí mesmo. 32, 11, Deuteronômio. Só isso? Não, não é. Então está errado. 32, 11. Ah, isso aí. Pode ler. Leia aí, Otaviano. Como? Leia o restante para vocês verem. Deus faz isso. Está dizendo assim, vai, pode alçar voos, que eu vou cuidar de você. Quando você tiver que correr, você não vai cansar. Quando você tiver que andar, você não vai se fatigar. Não há exaustão. Pode ir para o exílio. Eu vou cuidar de vocês. Pode criar asas. Pode pôr-se a voar. Porque haverá tempos de maratona e tempos de longas caminhadas. Que Deus, irmãos, nos abençoe com essa conclusão lindíssima. E quem sou eu para dizer que essa conclusão foi ruim? Mas vou dizer para os irmãos que a conclusão foi muito boa. Eu teria dado nota 10 para o pregador Isaías, porque foi algo que, assim, ele trouxe, sabe assim, é o contrário. Ele pôs lá, assim, sobre a mesa, aquele jantar suculento, suculento, suculento. Aí depois que nós comemos bastante, aí você vai à cozinha e descobre que a rapa da galinhada ainda está lá. Que a rapa do requeijão ainda está no tacho. Que a rapa do doce de leite está no tacho. Você gosta de rapa de arroz? Então a rapa do arroz estava na vasilha. Ou seja, para mim é isso. Ele jogou tão alto, fez pensar, fez você pôr a cabeça para funcionar. Aí ele puxou você e disse assim, agora dá uma olhadinha, tanto que esse negócio é simples.
Pensou? Pensei. Aí você vai esperar. E agora, o que ele vai me dar? Ele falou, não, vem cá, rapaz, isso aqui é simples. Tinha um local que eles faziam reunião dos veneráveis. Então, todo venerável que aceitava, não é maçonaria não, viu? Veneráveis não precisa ser só o grã-mestre, né? Veneráveis são pessoas respeitadas, veneradas, não é? Pessoas que têm um peso moral, de caráter. Então, esses velhinhos lá na China iam tomar um chá. Toda semana eles se reuniam para tomar um chá. E cada um queria fazer o chá mais bonito, com as mais gostoso, com mais requinte, com tal, tudo. E esse venerável, era o mais velho da turma, recebeu na sua casa os veneráveis para tomar o chá daquele dia. Então aí ele pôs a erva do chá num lugar bonito, assim, dourado, as chávenas bem lindas, trabalhadas, da tribo lá não sei de onde, tal. Aí todo mundo admirou o chá, que chá delicioso, que coisa fantástica, trouxe de onde? Aí ele pediu a palavra no final, perguntou se todos eram prazer, aquele negócio todo de aquela etiqueta, não é? Da palavra, receber muito bem, aquele privilégio, aquela ladainha toda de tudo que tem esse negócio de requinte. Aí ele disse, mas o chá que vocês tomaram, eu comprei na feira. Esse chá que vocês tomaram foi o chá que está sendo tomado em todas as casinhas pobres da nossa aldeia. É isso que Isaías fez. Gente, eu pus vocês para pensar desse jeito, vocês se acharam o máximo entendendo tudo. Eu quero dizer uma coisa para vocês. O Deus é esse Deus do cansado. O Deus é esse Deus do fatigado. Esse Deus daquele que está desesperado. E Ele está estendendo as mãos aí. Então, levante voo. Cria asas. Aprenda a aproveitar o vento da tempestade e sobrevoe quanto mais alto. Pode correr e você não vai cansar. Pode andar e você não vai se fatigar. Então que Deus, irmãos, nos abençoe e que a gente tenha aí esse privilégio maravilhoso.